Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, deixa eu colocar o meu cabelo pra cá. Todo mundo sabe aqui, que quem tá me acompanhando pelo menos, né, que eu sempre gosto de trazer para vocês os insights que eu tenho a partir das percepções do dia a dia, as interpretações que eu faço dos eventos que me acontecem. E hoje eu trouxe para vocês uma reflexão que eu fiz. Eu tive um sonho essa noite. Na realidade não foi bem de noite, não. Foi agora pela manhã já. Quase vinha amanhecendo às 5 e pouquinho da manhã, às 6 horas mais ou menos. Pertinho do meu horário que eu tô acordada. E aí, eu sonhei assim. Foi muito rápido, foi uma coisa muito rápida e eu fiquei muito, assim... Fiquei muito feliz com a interpretação do que eu fiz. Né? O que eu sonhei? Eu sonhei que eu estava num local, eu vi um espelho. E aí eu olhava naquele espelho e alguém tinha passado no meu rosto uma base de pele, né? E eu olhava, só que era um tom muito escuro pra mim. Então ficava aquela máscara marrom no meu rosto e minha pele assim, o restante do corpo todo branquinho. E a pele ficava a coisa mais linda, sabe? Só que quando eu olhava aquilo, eu falava assim, não tem uma numeração mais próxima da minha pele porque ficou muito escuro. Aí eu pensava ao mesmo tempo, mas a minha pele é limpa. Pra que eu tô usando isso? Se minha pele é limpa. E aí eu via como se fossem minhas células, sabe? Tipo, se movimentarem. Eu acordei. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Fui fazer minha oração, fui fazer minhas coisas do dia. E aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu comecei a limpar a casa, conversar aqui com a minha amiga, minha nova amiga. Conversando com ela e organizando. E aí, no que eu estava organizando, eu tenho uma afirmação que eu faço pra mim, né? Que eu falo que minha mente é minha mesa de trabalho, onde eu tenho ideias criativas e blá blá blá. Eu não lembro direito, assim, sempre assim, quando eu vou fazer, eu sempre falo, minha mente é uma mesa de trabalho, e aí surge, né, onde eu tenho ideias criativas, planos, e executo ações a partir dali. É mais ou menos assim, vai surgindo e eu vou falando, mas sempre eu digo que minha mente é uma mesa de trabalho. E aí eu olhei para minha mesa aqui e ela estava toda bagunçada. E na hora eu falei, uau, que mesa bagunçada. E quando eu falei que mesa bagunçada, eu lembrei que minha mente é minha mesa de trabalho. E aí eu falei, quando eu faço essa afirmação, eu faço ao mesmo tempo um link com o que é uma mesa de trabalho. Então, se minha mesa de trabalho está bagunçada, a minha mente vai ficar bagunçada também. E aí eu olhei em cima da minha mesa, tinha um monte de coisa que não era da minha mesa. Às vezes meus filhos chegam e colocam uma coisa, meu esposo chega e coloca outra coisa. E eu falei, isso daqui não é daqui. Comecei a tirar o que não era dali. E aquilo foi passando como um filme na minha cabeça. Tudo que estava ali que não era meu, que não me pertencia, eu fui tirando. E aí eu sempre guardo aqui, eu sempre deixo aqui em cima da mesa esses dinheirinhos, assim, ó, esses dinheirinhos de criança, né? E aí eu tinha uma coisa com ele. Eu sempre deixava assim, tudo aberto, né? Em cima da mesa. E o que eu percebi hoje? O que eu fiz hoje, né? Eu peguei e amontoei tudinho. E na hora que eu fui amontoar, porque quando eu peguei para organizar, para limpar a mesa e organizar, eu entendi que eu separava, tipo assim, eu queria só as notas de maior valor. Eu queria olhar só para as notas de maior valor, então colocar tudo separadinho para ver as de 100 e tudo, né? E aí eu pensei, uau, dinheiro é dinheiro. Dependendo da quantidade de notas que você ganha de R$2, você vai fazer 100 também. E aí eu falei, tudo é de energia, é energia do dinheiro. E aí como que a gente faz isso? Geralmente a gente faz isso na carteira da gente, como a gente organiza o dinheiro na carteira da gente? Por relevância de valor, mas todo dinheiro tem o seu valor. E eu fiquei com essa reflexão. Falei, nossa, que interessante. E eu continuei limpando a casa. Organizei minha mesa, coloquei minhas coisinhas aqui em cima, né?
Fui limpando, organizando, e aí colocando o lápis no lugar de lápis. O que a gente precisa numa mesa de trabalho? A gente precisa de lápis. Eu tenho uma essência assim, que eu uso na casa, quando eu termino de limpar a casa, eu uso na casa, eu deixo ela aqui no cantinho da minha mesa também, que é um perfume que quando eu vou gravar aqui, eu gosto de sentir esse ar fresco. Então eu limpo tudo e depois eu venho e borrifo para me sentir quando eu estiver gravando. Eu sentir esse cheiro, esse aroma, né, que fica aqui nesse ambiente onde eu trabalho. E aí, eu fui organizando, sabe? Eu fui vendo coisas que tinha em cima da minha mesa que é meu, porém que eu quase não uso. Eu falei, uau, tem um monte de coisa aqui que eu não uso. Que é meu, mas eu não uso. E na minha mente. Tem um monte de coisa também que é minha, mas eu não uso. Seja coisas que têm utilidade realmente, seja coisas que não têm utilidade nenhuma, que eu uso uma ou outra vez. Mas beleza. Na minha mente também faz isso. Olha as simbologias que eu fui fazendo. E aí, eu tenho uma luminária em cima da minha mesa também. E essa luminária fica desligada da tomada. E aí eu falei, uau, eu tenho luz na minha mente para eu ligar. De vez em quando acender uma ideia, né? Acender uma luz na minha cabeça. Só que eu desliguei ela da tomada. Então, eu tenho que ligar na tomada para poder ligar no interruptor para ela poder acender. E se essa luz, né, fica ligado na tomada? É muito mais fácil. Quando eu quero ligar, eu só ligar lá. Eu não tenho que conectar mais nada, eu só tenho que ligar. Olha a simbologia, gente, por trás das coisas, das escolhas que a gente faz. Uma única frase que eu uso, uma afirmação que eu uso, minha mente é minha mesa de trabalho, onde eu tenho ideias criativas, blá, blá, blá. Eu comecei a fazer essa simbologia. E aí eu tenho livros, eu tenho cadernos, eu tenho agendas aqui em cima da minha mesa. E eu, uau. Beleza. Continuei limpando a casa. Fui limpando e aí eu fui observando que quando eu vou limpar a casa, eu gosto de passar um pano, varrendo primeiro. Depois eu passo um pano bem molhado. Depois eu passo um pano secando. E aí eu venho com a vassoura, tirando. E ainda sai um monte de sujeirinha quando eu venho com a vassoura. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, se sai sujeirinha, eu posso passar outro pano, né? Geralmente eu faço desse processo para não... Por que eu passo o pano primeiro? Para não dar poeira. Para não ficar espalhado, para quando depois sentar tudo no chão de novo. Então eu já... Primeiro passo o pano para tirar a poeira, depois que eu vou varrendo o grosso. É assim que eu falo, tá? E aí, eu fiz isso e eu fiquei observando. Eu falei, na minha mente, do jeito que é fora é dentro, né? Então na minha mente eu faço primeiro, eu amenizo ali a situação e depois eu vou fazendo aquela limpeza mais profunda. E aí eu falei, por que não passar um pano de novo? Já que varreu, ficou mais poeira, eu vou passar outro pano. E aí eu fui passar o pano e quando eu fui passar o pano, saiu sujeirinhas ainda. Falei, uau, então é uma limpeza do jeito que a gente faz na casa. A mente é uma limpeza igual a gente faz na casa. Todos os dias a gente tem que limpar. Que legal. E aí, tá. Nesse intervalo, deu o horário de meus filhos acordarem. Eles estavam dormindo e eu fui acordar eles. E aí eu cheguei lá, bom dia, o sol já nasce lá na fazendinha. Eu sempre acordo meus filhos brincando com eles. Sempre acordo eles sendo carinhosos. E quando eu fiz isso hoje, foi especial. Porque eu tive uma percepção que, não sei, eu falei assim, meus filhos nunca vão aceitar ser acordados, né, de outra forma. Vão levar isso para a vida, a forma como deve ser tratado uma pessoa, o respeito que você deve ter pelo sono do outro, o respeito que você deve ter pela forma como o outro vive no mundo, né? Às vezes a pessoa está dormindo para a vida e aí você vai com todo amor, com todo carinho lá e desperta aquela pessoa. Não precisa você chegar gritando, isso aqui. Então eu fiquei pensando nisso, né? E aí eu falei, eu sempre canto, eu sempre brinco, sempre digo para eles quando eles vão acordando assim, mamãe te ama, como é que você dormiu? E aí eu falei assim, esse é o momento ideal para me reprogramar a mente deles, porque meus filhos gostam de videogame, eles gostam de filme, eles gostam dessas coisas tudo. E como eu já falei aqui no canal, eu não proíbo eles de fazer, de usar. Porém, eu ensino. E eu falei, é o momento ideal para me reprogramar a mente deles quando eles estão acordando. E aí eu comecei a falar, né, do corpo deles. O corpo dele era lindo. E aí eu uso aquela frase que eu gosto de usar. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu estou melhor e melhor em todos os sentidos. E aí eu fiquei repetindo isso dentro do quarto e eles ficaram rindo porque eu estava repetindo isso. Tá bom, mamãe, tá bom, mamãe.
E aí eles acordam sorrindo, eles não são de acordar reclamando nem nada, eles acordam sempre sorrindo. Eu saí do quarto e aí eu comecei a observar que tipo assim, que a gente tem por um instante, eu tive uma percepção, um sentimentozinho assim bem pequenininho, sabe? De medo. Medo do que vai ser a vida deles. E aí, rapidamente, eu pensei aquilo, mas eu falei, pensei rapidinho e soltei. Eu falei, nada a ver. E aí, quando eu soltei isso, lembrei. Medo, eu lembrei medo, soltei. Foi um segundinho. E aí, o que eu fiz? Eu pensei em coragem. Meus filhos vão ficar bem na vida, meus filhos vão crescer, vão se desenvolver, vão isso, aquilo. E aí eu soltei isso. E aí, qual foi a percepção que eu tive disso? Muitas das vezes você passa o dia inteiro tendo esses pequeninos momentos que quando chega no final do dia, quando faz a soma de todos aqueles pequeninos momentos, é como aquele biscoitinho, aquele bombonzinho, aquele pirulitinho que você compra e que no final do mês faz uma diferença enorme no orçamento. No final do dia, faz uma diferença enorme na vibração que você mandou. E às vezes você não está observando isso. Às vezes você está falando, eu penso positivo, eu isso, eu aquilo mais. Porque você está ligado nas emoções fortes, nas emoções que tomam conta de você. E as pequenininhas? Onde estão? Eu fiquei assim, falei, caramba. Mas aí, eu ainda estava com aquele sonho na cabeça. Por que eu vou usar uma base se minha pele não precisa? E aí, o que a base é, né? Aí eu fiquei pensando nisso. Terminei de limpar a casa e tudo. E aí eu me sentei aqui e fiquei pensando. E aí veio na hora, assim, quando eu sentei mesmo, assim, que eu me concentrei no sonho, veio aquela coisa a base é o quê? É para uniformizar a pele, né? Para não mostrar as imperfeições, para não mostrar isso, para não mostrar aquilo. Só que às vezes você tem uma pele boa e mesmo assim você usa base. E às vezes a tua pele é até melhor do que aquela base. Assim como eu estava vendo naquele sonho, né? Naquele espelho, eu estava vendo que minha pele era melhor, mais bonita do que aquela base que estava cobrindo ela. E aí eu falei, às vezes o que a gente acha que é imperfeito na gente é a perfeição da gente. É a diferença da gente no mundo. É justamente no imperfeito que nasce o perfeito. E aí vem esse paradigma do que é perfeito e do que não é perfeito. Veio muito forte para mim. Mas o que é perfeito, afinal? Porque o que é perfeito para mim, às vezes não é perfeito para o outro. Apesar daquela base ter dado uma textura na minha pele, de brilho, disso, daquilo, eu sabia que por baixo daquela base tinha uma pele mais bonita. E eu só estranhava a cor, o contraste que ela estava, sabe, fazendo. Mas eu queria uma base para ficar no tom da minha pele. Porque a base cobre, né, as imperfeições, cobre a verdade sobre a tua pele. E aí eu pensei, onde que eu estou querendo cobrir o que tem aqui de verdade? O que tem em mim de verdade? Fiquei com essa pergunta. Passou um tempinho, eu sentei no sofá e fiquei ali. E comecei a mentalizar um monte de afirmações. E eu fiz uma afirmação. Eu cocrio tudo o que eu quiser. E quando eu falei isso, eu senti uma dor aqui no meu ombro, que está até agora doendo. Subiu assim uma dor aqui nessa região do meu pescoço. Está muito dolorida ainda.
E aí, o que é o pescoço? Gente, eu tô assim, eu tô vendo sentido em tudo. O que é o pescoço? O pescoço é aquela parte do teu corpo que te dá flexibilidade para olhar para um ângulo, para olhar para outro, para olhar para cima, né? Para baixo, para olhar os ângulos. Ele te dá essa flexibilidade, né? Ai. De olhar para um lado e para o outro. E aí eu já fiz uma associação, para isso, tá doendo do lado de cá, né? Aí é aqui o lado esquerdo, né? O lado do raciocínio. E aí eu já, ó, inflexibilidade de raciocínio. Porque a cocriação é um pensamento. Você pensa, né? Algo, tem uma percepção sobre algo, pensa naquilo para cocriá-lo. Então o lado esquerdo tá ali muito ligado. E aí a dor, né? O emocional. O lado direito foi acionado. E aí eu pensei, a inflexibilidade no processo de criação, na cocriação. E eu tenho um ditadozinho que fala assim, eu sempre digo assim, ou me dá o que eu quero ou eu não quero. Às vezes pode ser até melhor, mas eu não quero. E aí é a inflexibilidade disso, não está errado. Eu não quero menos, mas se for melhor, por que não? É a inflexibilidade de querer somente aquilo que eu quero e ponto. E eu fiquei pensando sobre isso. E aí eu comecei a saber, começou a vir um monte de consciências para mim a respeito dessa inflexibilidade, esse lado ligado ao raciocínio, né? Na hora de cocriar, o sentimento que está por volta, né? Desse raciocínio. Você é como se você nem observasse o seu raciocínio ali naquele momento, mas sim você prestasse mais atenção no momento da criação. Você está muito preocupado com o emocional, porque dizem que o que magnetiza não é o emocional. Então você se preocupa muito com o emocional e esquece de raciocinar. Esquece de deixar esse raciocínio mais leve, mais solto, mais flexível. E eu falei, meu Deus, quanta coisa, quanta consciência. Que a gente fica pensando assim, isso não está em livro nenhum. Se está, eu desconheço. Mas como é só uma escolha. É só uma escolha. Eu escolhi que eu não queria mais ficar acessando a partir da consciência de outras pessoas. E aí vem os eventos para que eu possa acessar. E eu comecei a me perguntar, onde mais que eu estou sendo inflexível na minha vida? Onde mais que eu estou sendo inflexível na minha vida? E aí eu fui vendo assim um monte de micros comportamentos, micro sentimentos, onde eu estou inflexível. Gente, foi assim, um monte de coisa que veio, né? Coisas assim que não tinha nada a ver uma com a outra, mas ao mesmo tempo que tem tudo a ver, né? Tudo que você faz de uma forma, você tem um jeito de fazer as coisas, né? Eu observei que hoje eu limpei minha casa diferente. A partir do momento que eu soube que isso aqui que eu internalizei que isso era uma consciência, eu fiz com tanto mais capricho, com tanto mais amor, sabe? Parecia que eu estava cuidando de uma pessoa, igual quando eu vou cuidar de uma pessoa. Quando eu trabalhava como fono, eu pegava, eu cuidava, assim, o que eu mais tinha amor e paixão era pelos bebês. Então, quando eu pegava um bebezinho daquele, eu pedia, Senhor, que não seja eu, mas que sejam as tuas mãos agindo através de mim. E aí eu pegava aquele bebê com tanto amor, com tanto carinho. Ou quando eu pegava um idoso, eu botava tanto amor, tanta atenção naquela pessoa, né? E se eu for fazer qualquer coisa para uma pessoa, eu faço com muito amor. E quando eu fazia cuidar da minha casa, eu cuidava porque, tipo, cuidava, tinha que cuidar. Mas não era aquela coisa que tinha amor, que tinha aquela paixão. E hoje quando eu fui limpar minha casa hoje, eu limpei com esse amor. Com o mesmo amor que eu venho para cá para falar com vocês. O mesmo amor que eu uso para lidar com as pessoas, para lidar com os meus filhos, sabe? Porque era como se fosse para uma pessoa também, para uma consciência, olha só.
meio maluco isso, mas é gostoso de sentir. E aí eu já me senti, eu senti aquele mesmo sentimento de quando eu faço uma descoberta, quando uma coisa faz sentido, quando eu leio algo que me faz sentido. E aí eu comecei a lembrar, sabe, da minha vida toda, como que foi. E eu conversando com um amigo, eu falei assim, a gente estava falando sobre a questão de família e tudo, e aí eu falei que eu vim de uma família onde minha mãe tinha muito medo. Minha mãe não deixava a gente sair para passeio de escola, essas coisas assim, porque sempre ela tinha um sonho, e nesse sonho a gente ia morrer afogado, a gente isso, a gente aquilo. Então ela não deixava a gente ir. E uma das vezes que eu queria ir muito para um banho, meu pai, para que a gente pudesse participar, porque eles não tinham condições de levar a gente numa piscina, uma coisa assim, ele foi com a gente. Só que eu não entendi que ele queria ir para poder proporcionar, porque minha mãe não ia deixar a gente ir sem ele. Então, ele foi, e eu fiquei com vergonha, porque eu era a única adolescente ali, eu tinha por volta dos 12 anos, 10, 12 anos, pré-adolescente, que o pai estava indo. As outras estavam indo sozinhas. E só eu estava indo com meu pai. Então, eu fiquei com vergonha daquilo. Só que às vezes a gente esquece, né? E aí eu contando esse episódio para ele, eu falei assim, mas o papai sempre foi muito destemido. E eu acho que foi isso que fez a gente ser como a gente é, eu e meus irmãos. Porque a gente tinha um equilíbrio dos dois lados. Onde eu quero chegar com isso? É que minha mãe era muito medrosa, mas meu pai era muito corajoso. Então a gente aprendeu a lidar com o medo e com a coragem. E tem muitas famílias que só lidam com o medo. Aliás, a maior parte das famílias, né? O pai e a mãe são muito medrosos e aí o filho fica ali, a vida dele trancado dentro do medo. Porque foi só o que os pais souberam fazer. Os pais só souberam ensinar aquilo que eles viviam, que era a realidade deles. E eu falei pra ele, eu tive muita sorte dos pais que eu tinha. Aí ele, mas como assim? Tu teve vergonha do teu pai? Eu falei, tive porque eu não tinha consciência que eu tenho hoje, né? De que ele estava fazendo aquilo para me dar um momento de lazer. Para mim, ele estava fazendo aquilo para me, tipo, eu não sei nem dizer o que era. Eu só sei que eu não queria que meus amigos ficassem rindo de mim porque meu pai foi junto comigo. E era o cuidado dele, né? De ir para eu não perder o momento. E aquilo foi muito, assim, voltar nessa lembrança e entender que esse equilíbrio dos pais, né? O pai é aquela coisa da aventura, de levar o filho para o mundo. E a mãe é o cuidado, o zelo, às vezes em excesso. O medo, que a gente chama de prudência, né? E o pai é viver, é intensidade. E eu falei, uau, gente, meu avião já passou. Voltou já ele aqui de novo. Todo vídeo ele tá aqui aparecendo para nós decolar. E aí, gente, eu tô nessa vibe de pensar sobre tudo, de analisar o que tem passado aqui dentro da minha cabeça. Tem passado cada coisa, assim, que se eu falar pra vocês vão dizer, tá louca, tá maluca. Talvez, né, talvez sim, talvez não, é o meu pensamento sobre isso. E aí eu quero contar pra vocês uma coisa engraçada. Eu falei num vídeo aí anterior, acho que foi ontem, ou foi antes de ontem, da casa, né? A energia da casa e tal, e que o nome da minha casa era como? Mercedes, né? Tá. Quando foi ontem, e eu não conhecia ninguém com esse nome, quando foi ontem apareceu uma notificação aqui no canal pra mim, e aí eu fui olhar e tinha inscrição de uma moça chamada Mercedes. Aí eu ri sozinha, eu falei, gente, quando ela chegar nesse vídeo que ela veio falando que eu achei que o nome era de rabugenta, ela vai dizer, é o quê? Olha, morei, falando pra você, tá bom? Foi a energia que eu senti, mas não é do nome, era a minha crença a respeito do nome. Você com certeza é esse amor, esse carinho, essa dedicação, esse acolhimento
que significa o seu nome, né? Significa graça. E a personalidade da pessoa com esse nome de Mercedes é uma personalidade gostosa. E depois que eu comecei, que eu tive esse entendimento, eu olho para esse nome assim como o nome mais gostoso assim que podia ser para mim, né? O que é a graça? A graça é a bênção. É as bênçãos de Deus sobre a vida da gente. E minha casa realmente é uma bênção. E você com certeza é uma bênção na vida das pessoas. E aí eu falei, gente, eu vou falar pro pessoal que é para você ver as coincidências que acontecem, porque eu não conheci ninguém com esse nome. E aí veio a moça justamente com esse nome, de Mercedes. Ai, gente, é tanta coisa que tem me acontecido que parece brincadeira. Mas é isso, gente, que eu queria passar para vocês hoje, que eu queria trazer essas reflexões, né, que eu fiz a respeito desses pensamentos que passaram na minha cabeça. E aí, se você não tem o hábito de observar o que você pensa, você realmente precisa que alguém lhe diga o que pensar. Porque se você se ocupar um pouquinho dos seus pensamentos, você vai ver que você vai saber exatamente como fazer com eles, como transmutar eles, sem precisar de ninguém para lhe dizer como cocriar, como fazer isso, como fazer aquilo. Porque você já tem a base, que é tudo que você pensa, que você sente, você cria. Então você só tem que analisar isso e cuidar disso. E vai dar tudo certo. Um beijo para vocês. Que o Papai do Céu cuide de cada um de vocês. E obrigado. Obrigado pelas mensagens que vocês têm passado para mim, pelos depoimentos que vocês têm feito. Aqui no canal também tem gente que está começando a comentar. Eu amo isso, eu amo ler os comentários de vocês. E eu tô gostando demais disso. Tá sendo muito gostoso, muito satisfatório para mim. Um beijão, que vocês tenham um dia maravilhoso, na paz de Deus.